1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Versículo 1. Ele é a essência do caráter de Deus. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Ele é o cumprimento da lei. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 12, versículo 10. Ele é o fundamento de todos os dons. Se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Ele abrange o mundo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Ele é a primazia do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ele definirá o caráter do remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Ele é eterno. Com amor eterno eu te amei. Jeremias capítulo 31, versículo 3. O capítulo 13 desta epístola nos apresenta 13 versículos de uma perfeita explanação acerca do maior dos dons. Paulo exprimiu em palavras humanas a essência divina. Há sangue e lágrimas nas entrelinhas deste texto. Por mais que seja importante e necessária a variedade dos dons, o dom supremo deve ser o regente de todos os demais. O apóstolo enumerou alguns dons que provavelmente se destacavam entre os irmãos coríntios: o dom de línguas, de profecia, da sabedoria, do conhecimento, da fé, da assistência e até mesmo a entrega da própria vida. Portanto, ele não estava falando a uma igreja ociosa, mas extremamente ocupada em vários ministérios. Sem amor, podemos falar diversos idiomas, mas nossas palavras serão como um badalo irritante sem tradução. Sem amor, a profecia não passará de um conjunto de símbolos e imagens sem sentido algum. Sem amor, a sabedoria e o conhecimento não passarão de coisas difíceis demais de se entender. Sem amor, a fé torna-se apenas um show de milagres e prodígios. Sem amor, o socorro e a caridade se resumirão a campanhas de marketing pessoal. Sem amor, a entrega da própria vida é nula e sem proveito algum. Unicamente o amor é capaz de gerar resultados benéficos na prática dos dons, e não somente benéficos, mas eternos. Após traçar uma demarcação precisa acerca do que seja a prática dos dons sem o amor, Paulo estabeleceu uma espécie de dicionário do amor. Se pudéssemos perguntar para Paulo o que é o amor, a sua resposta seria o que está escrito nos versos 4 ao 8. Esta definição, no entanto, não supera, mas é um acréscimo à definição dada por João de que o amor é divino, pois Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que fala as línguas dos homens e dos anjos as transformou em uma linguagem universal. Aquele que conhece o fim desde o princípio foi o cumprimento da mais perfeita profecia. Aquele que é onisciente se tornou em estatura humana. O doador da fé expôs uma fé prática por meio de realizações transbordantes de amor. O dono do ouro e da prata abriu mão de sua majestade para estender a mão a imerecedores.
aquele que é a própria vida, se entregou à morte e transformou a cruz no símbolo do perfeito amor. Aquele que é a ressurreição, ressurgiu para atestar que o amor jamais acaba. O amor deve ser o fundamento inconfundível de cada dom espiritual. A vida de Cristo manifestada no homem é o poder mais que eficiente de se pregar o Evangelho. Amar é ter o indescritível privilégio de tornar-se participante da natureza divina na terra. É experimentar a atmosfera do céu antes mesmo de chegar lá. É a garantia de que meu enganoso e corrupto coração ainda tem jeito. É a única forma de conhecermos a Deus e alcançarmos a vida eterna. Uma vida religiosa, amados, nunca será capaz de superar os resultados do amor prático. Porém, mesmo esse amor não passa de uma visão obscura diante da eterna manifestação de amor que tanto aguardamos. Porque quando vier o que é perfeito, então veremos face a face o próprio amor. Até lá, devemos permanecer em fé, esperança e amor. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Consideremos pessoas mais importantes do que coisas ou cerimônias. Sejamos mais sensíveis ao bem-estar do outro do que às nossas próprias necessidades. Sejam as nossas atitudes desprovidas de desejo por aplausos. Sejam nossas intenções guiadas pelo Espírito Santo, a fim de alcançar propósitos altruístas. Então, de fato, brilharemos a luz de Cristo nos quatro cantos desta terra. Sabem quando não fará o menor sentido permanecermos neste mundo? Quando aprendermos a amar como Jesus nos amou. O amor foi o carrasco da cruz e a chave da sepultura. E em breve será para nós o cumprimento das palavras de Paulo. O amor jamais acaba. Perseveremos no amor até o fim, então seremos salvos. Mateus capítulo 24, versículos 12 ao 13. Vigiemos e oremos. Bom dia, reflexos do amor de Deus. Rosana Garcia Barros.